Vamos falar agora da importância da regulação do mercado de carbono e dos desafios para essa aprovação no Congresso, né? Essa pauta está sendo analisada desde o ano passado e está sendo difícil de ela realmente avançar. Quem fala mais sobre esse assunto com a gente é Yuri Marinho, que é sócio-diretor da Econ Soluções Ambientais. Seja muito bem-vindo ao programa, Yuri. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Vamos falar um pouquinho, né? A expectativa é grande para a votação desse projeto de lei que vai regular o mercado de carbono no Brasil. Então eu começo, né, te perguntando justamente para você explicar para o nosso público qual que é a importância desse projeto para o avanço do Brasil nas questões climáticas. Realmente, a expectativa é grande. O Congresso brasileiro está já há alguns anos, né, discutindo a temática, a sociedade organizada, as empresas, os ministérios de diferentes governos que tivemos nos últimos anos. E esse projeto é um projeto muito relevante, um dos mais relevantes dos últimos tempos na esfera ambiental, porque ele vai colocar limites de emissões de gases de efeito estufa para algumas empresas e vai criar regras para comercialização de créditos de carbono, né? Então, o Brasil tem assumido compromissos aí ao longo dos últimos anos, os tratados internacionais, mas ainda não legislou internamente, né? Não criou as normas dentro de leis para estabelecer esses tetos de emissões, as regras e tal. Então, é um mercado que vai movimentar bastante dinheiro, vai impactar bastante na economia brasileira e pode impulsionar o Brasil para esse caminho da descarbonização. Agora, esse texto ele tem enfrentado desafios, né, para avançar na pauta do Congresso. Eu queria que você falasse quais são os principais pontos que estão gerando esse impasse, né? Como é que a gente pode superar esses desafios? De fato, são muitos desafios que esse texto traz. Imaginem, né, um país do nosso tamanho, com as atividades tão diversas que nós temos aqui, né, seja o agronegócio, as indústrias, os serviços. Então, imaginem você regular num tema tão complexo, né, que é a emissão de gases de efeito estufa, são diferentes gases, como medir, né, como criar regras para isso. Então, os impasses são muitos. O Brasil pretende criar um sistema brasileiro de comércio de emissões, SBCE, e para isso nós teríamos que mapear, medir emissões de diferentes, né, milhares de empresas, milhões de pessoas, enfim, é um desafio muito grande. E os principais entraves, eles estão principalmente em algumas definições técnicas e alguns regulamentos específicos, né? Ou seja, quem nós vamos medir, qual vai ser o teto, quais vão ser as obrigações de medição, será que o governo brasileiro consegue medir, as empresas, ao medirem as suas emissões, como farão, para onde devem ir, como reportar, os créditos de carbono, né, que vão ser gerados, onde eles estarão registrados, como é que vão ser negociados. Então, são inúmeros os desafios. E o Brasil é um país de uma área conservada ainda muito grande. E a conservação de áreas, o pagamento pela conservação dessas áreas é uma grande expectativa do mercado brasileiro. E o Brasil também é um país onde mais restauração tem sido feita nos últimos anos, captando carbono da atmosfera, né? Então, o texto está travando um pouquinho para regular alguns desses temas, mas temos já uma certa maturidade aí, né, do governo, a sociedade organizada, alguns debates, mas alguns detalhes técnicos ainda precisam ser discutidos lá na Casa Brasileira, lá no Senado e lá na Câmara dos Deputados, né? Então, o desafio é grande, mas nós temos caminhado um pouquinho a cada dia que passa. Tá certo. Agora você falou aí sobre as áreas conservadas, né? E nós temos justamente muitas áreas conservadas em propriedades rurais. Então, considerando o nosso Código Florestal e a nossa Política Nacional de Pagamentos por Serviços Ambientais, como é que isso pode ser um incentivo para os produtores, né? Ajudar a impulsionar esse mercado de carbono? O produtor brasileiro, ele é um dos únicos no planeta que produz conservando, né? A legislação brasileira, ela prevê alguns instrumentos, né? Nós estamos aqui no Planeta Campo, então quem está nos ouvindo conhece o que é uma área de preservação permanente, sabe o que é uma reserva legal, Sim. às vezes está também com uma unidade de conservação, um parque, enfim, aí no seu entorno, com a zona de amortecimento. Então, o produtor brasileiro, ele se acostumou, né? Ele conseguiu vencer essa curva, né, de produzir conservando. E aí, o Brasil, então, é um dos poucos países em que, digamos que na largada, o produtor ele começa conservando e pode suprimir uma outra parte da sua vegetação. O Brasil também viu que essa conservação, nessas florestas que nós conseguimos manter, são o nosso seguro da produção, né? Porque essas florestas, essas áreas, elas mantêm a temperatura um pouco mais baixa, garantem a existência, né, de nascentes,
de recursos hídricos, tem um certo controle climático ali na região. Então, o Brasil também entendeu a importância da floresta. Agora, o produtor brasileiro, na sua área, ele recebe um pouquinho menos do que o seu competidor estrangeiro, né? Porque ele não consegue produzir em 100% da sua área, ele precisa conservar. Então, há uma expectativa, né, do produtor brasileiro de ser também remunerado pela área que ele conserva. Hoje, a remuneração só vem da venda do milho, do gado, da soja. Então, uma das expectativas, e nós temos de fato a lei da Política Nacional de Meio Ambiente, uma lei de 2021, que já previu a remuneração. Mas na prática isso não caminhou tão bem. Então, a regulação agora lá em Brasília tem uma parte de expectativa do produtor também receber por essa conservação e, claro, honrar com seus compromissos de cumprir a lei, né, e de evitar o desmatamento quando não faz sentido. Perfeito, tá certo, é exatamente isso. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Yuri Marinho, sócio-diretor da Econ Soluções Ambientais. É um prazer. Obrigado. Obrigada mais uma vez. Planeta Campo, patrocínio. JBS, há 70 anos alimentando o que alimenta o mundo. UPL, reimaginando a sustentabilidade. Apoio, SLC Agrícola, produzindo com eficiência e sustentabilidade. Infinity, gestão de resíduos. Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, a BCZ de todos.